Deixa eu só me libertar aqui um pouquinho. O instrumento está grudado em mim. Hã? É esse aqui. Segura esse. Só o violão. Pronto. Pronto, já estou liberto. Amém. Graça e paz, irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 29. Vamos, em breve, estar encerrando esse livro, ponta a ponta. Jó hoje fecha o seu debate com os amigos. Jó, no capítulo 29. Irmãos, quarta-feira próxima passada eu não pude vir. O meu pai precisou fazer um procedimento especial e eu particularmente estava muito doente. Tossindo muito, não pude vir. Peguei essa virose que está pegando um povo aí, que também pegou em mim. Virose é ligeiro, né? Para pegar, né? E eu não tive como vir, mas eu vi pela internet e o pastor Nino, ele falou sobre o capítulo 28, que é um capítulo separado, assim. Ele não tem nenhuma interligação direta com os discursos que foram feitos, mas ele traz uma reflexão muito importante sobre a questão da sabedoria. O capítulo 28, dos versículos 1 a 19, Jó, utilizando o imagético daquela pessoa que... aquele que procura tesouros preciosos debaixo do chão, os mineradores, né? O imagético dos mineradores que se esforçam para retirar do fundo da terra, lá contido pedras preciosas. O homem, ele tem essas habilidades, pedras preciosas. O homem, ele tem essas habilidades e utiliza essas habilidades para procurar esse tipo de tesouro e, no entanto, Jó mostra que esse homem, ele é incapaz de encontrar a verdadeira sabedoria. Dos versículos 20 a 27, Jó começa a mostrar que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Aqui o pastor Nino falou sobre uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Na realidade, sendo mais individual e específico, e dentro da teologia do livro de Jó, seria a diferença entre inteligência e sabedoria. Nem toda pessoa que é inteligente necessariamente é sábia. Existem pessoas que são profundamente inteligentes, têm grandes habilidades cognitivas, mas não conseguem tomar uma decisão que preste na vida. Necessariamente, nem toda pessoa inteligente é uma pessoa sábia. Existem pessoas que, você pode prestar atenção, existem pessoas que têm inteligência, discutem com você N assuntos, mas no dia a dia da vida, ela não consegue tomar uma decisão que preste. Não consegue ir adiante em projeto algum. E na prática da vida, porque no Antigo Testamento, sobretudo nos livros sapienciais, a sabedoria está profundamente ligada à prática, à vida. A sincronia entre pensamento, comportamento, atitude, prática. E é possível sim, e Jó nos mostra essa diferença de forma muito sutil. Homens habilidosos, inteligentes, mas pouco sábios, não procuram a Deus. E ele encerra dizendo, versículo 28, que temer a Deus é o princípio de toda sabedoria. Aí agora nós vamos encerrar, Jó encerra o seu debate com os seus amigos. Ele fecha o debate. E é muito interessante porque Jó vai utilizar, dos capítulos 29 a 31, uma linguagem forense, uma linguagem parecida com a linguagem judicial. Praticamente, nós podemos dividir o discurso de Jó em 3 momentos. Jó vai se lembrar do passado, Jó vai fazer uma leitura lamentosa do seu presente, e Jó vai apresentar diante de Deus a sua defesa, afirmando a sua inocência. Os 3 capítulos
eles são discorridos assim. Curve sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, essa porção da Tua palavra que haverá de ser lida agora. E te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito ilumine essa porção em nossos corações. Pai, muito obrigado, porque essa jornada nesse importante livro tem terminado e o Senhor tem mostrado grandes coisas que precisamos mudar do nosso ser. E nesse momento, Pai, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine, vasculhe a nossa alma e aquilo, Senhor, que precisa ser modificado. Senhor, pedimos força a Ti, para que o Senhor nos ajude, se a gente não tem condições. Deus eterno e santo, eu oro no nome de Jesus. Amém. Irmãos, assim como um advogado que apresenta sua súmula final, dividida em 3 laudas, em 3 partes, Jó oferece o resumo do seu discurso contra os seus amigos em 3 partes. No capítulo 29, Jó vai passar em revista de modo muito nostálgico, lembrando o passado, a felicidade, as riquezas e a honra que ele tinha, aquilo que lhe pertencia. No capítulo 20, Jó vai fazer um lamento sobre a perda de tudo, inclusive, e aqui ressaltando mais a questão da honra. E no capítulo 31, Jó vai fazer o seu último protesto de inocência. Vamos ao capítulo 29, dos versículos 1 a 6, Jó diz o seguinte: Jó prosseguiu sua fala: como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como eu tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos estavam ao meu redor, quando as minhas veredas se embebiam em nata, e a rocha me despojava torrentes de azeite. Jó, de uma forma nostálgica, olha para o passado e começa a dizer que sente saudades do cuidado que Deus tinha com ele. No versículo 2 a gente percebe isso. Jó diz: os dias em que Deus cuidava de mim. Jó sente saudade da direção direta de Deus em sua vida. No versículo 3 ele diz: quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça. Isso é uma expressão idiomática que remete à figura da direção, à figura do conselho. Então Jó sente saudade da direção que Deus dava diretamente à sua vida. Jó tem saudade da saúde que tinha, do lar. No capítulo 4 ele fala dos seus dias de vigor. No versículo 4, aliás, ele fala dos filhos que ainda estão ao seu redor na época. E ele fala da saudade que ele tinha da prosperidade que gozava. No versículo 6, quando fala em nata, quando fala em azeite, esses são geralmente termos utilizados para mostrar prosperidade. Ou seja, Jó sente saudade do tempo que passou, daquilo que ele percebia. E aqui uma virtude: ele não atribui a ele essas coisas, ele atribui a presença de Deus em sua vida, em sua família. Segue o texto, dos versículos 7 até o versículo 10, a gente vê que Jó sente saudade, não apenas das bênçãos, mas Jó também sente saudade do respeito que as pessoas tinham pelo que ele era. Versículo 7, quando eu ia à porta da cidade, e tomava assento na praça pública, quando, ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé. Os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. As vozes dos nobres silenciavam e as suas línguas colavam-se ao céu da boca. Jó mostra que ele era uma pessoa que tinha muito respeito, era profundamente respeitado, ele era publicamente respeitado
no versículo 7, quando fala sobre a porta da cidade, é que na época antiga, os grandes tratados, as grandes definições, os grandes julgados eram feitos na porta da cidade. Os grandes contratos eram feitos na porta da cidade. Quero lembrar você o livro de Ruth. No livro de Ruth, quando Boaz vai comprar as herdades, ele o faz trocando os calçados, assumindo um compromisso, e ele faz esse compromisso na porta da cidade. Era na porta da cidade, em praça pública. Ou seja, Jó era uma pessoa publicamente reconhecida. Os negócios mais importantes, as causas jurídicas mais relevantes, a autoridade de Jó era uma autoridade reconhecida. Os jovens tinham respeito, os mais velhos se levantavam e os líderes calavam para ouvir a sua voz. Jó perdeu as bênçãos, é verdade, ele olha nostalgicamente para as bênçãos que perdeu, ele olha nostalgicamente para o seu respeito, que ele entende que também perdeu, e ele olha nostalgicamente para a sua vida socialmente ativa. Jó era uma pessoa ativa do ponto de vista social. Versículos 11 a 17. Todos os que me ouviam falavam bem de mim. E quem me via me elogiava, pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha a quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa do desconhecido. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Jó aqui está respondendo ao discurso de Elifaz, pois Elifaz, no seu último discurso, havia acusado a Jó de tirania. Ele era um tirano. E aqui, mais uma vez, Jó reforça que ao invés de ser um tirano, muito pelo contrário, Jó era uma pessoa que acudia aos pobres, aos órfãos, às viúvas, aos moribundos, aos cegos, aos aleijados, aos necessitados, aos refugiados e aos desconhecidos. Ele era uma pessoa que ele coloca como defesa dizendo que ele não tinha sobre si pecado social e ele não poderia, em tese, ser acusado de tirania. Ele também reclama, ou ele olha com nostalgia para o passado, sobre a sua saúde. Veja os versículos 18 a 20. Eu pensava, morrerei em casa, e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Ele tem saudade da sua saúde. Versículo 19. Minhas raízes chegarão até as águas e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim e novo será o meu arco em minha mão. Ele tem esperança de que de alguma forma talvez a sua saúde seja restabelecida, mas ele tem saudade porque ele entendia que haveria de ter dias numerosos, raízes profundas e glória. Ele também sente saudade da honra que ele perdeu. Versículos 21 a 23, veja o que diz o texto. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada, e bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam em mim. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Era eu que escolhia o caminho para eles, e me assentava como seu líder. Instalava-me como um rei no meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que choram. Jó lamenta de forma nostálgica e ele olha para trás e vê e sente saudade da honra que ele tinha
pela liderança que ele exercia. O seu conselho era um conselho altamente estimado por parte dos outros líderes. Versículo 24, aí diz: quando eu lhe sorria, mal acreditavam. Por quê? Porque eles esperavam o sorriso de Jó. A aprovação de Jó era uma coisa importante para todas as pessoas. Ele era uma pessoa que tinha a sua autoridade profundamente reconhecida e a sua liderança era uma liderança cívica e aceita e influente. Ele diz: era eu quem escolhia o caminho, ou seja, era ele quem decidia a grande maioria dos rumos da sua comunidade. Irmãos, de fato, a vida de Jó, antes da catástrofe dele, realmente era uma vida muito virtuosa. Não é à toa que no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vemos as características de Jó. Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se afasta do mal. E aqui a gente vê um homem de honra, de respeito, de reputação, um homem bondoso, um homem carismático, justo, uma visão positiva de futuro. Ele se afastava do mal e não só se afastava do mal, ele promovia o bem. Ele olha para o seu passado, olha com nostalgia no coração. Como eu sinto saudade dessa época. E agora ele olha para o seu presente. Capítulo 30 de Jó. Dos versículos 1 a 15. Jó se ressente da zombaria que estão fazendo da vida dele. Em contraposição, irmãos, com as coisas positivas de bênção que a gente viu aí no capítulo 29, aqui no capítulo 30, Jó lamenta, lastima os sofrimentos que ele está passando e a desonra que ele foi, em tese, forçado a padecer. Versículos 1 a 15, vamos lá. Mas agora eles zombam de mim. Homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu o seu vigor? Desfiguradas de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida, em sobrios e devastados desertos. Nos campos de mato rasteiro, colhiam ervas e a raiz da giesta era a sua comida. Ele está mostrando que as pessoas que zombam dele, além de serem pessoas muito mais jovens, ele diz que não contrataria nem os pais deles, porque são, no ponto de vista dele, ralé mesmo, gente que não tem valor, pessoa desfigurada, de necessidade, que necessitava da ajuda dele, não que eles o ajudassem. E ele segue, versículo 5, da companhia dos amigos foram expulsos aos gritos, estes, como se fossem ladrões, foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra, rugiam entre os arbustos, foram expulsos da terra. Versículo 9 a 11. E agora, é os filhos deles que zombam de mim com suas canções. Eu tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância. Não hesitam em cuspir em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, ou seja, ele está inseguro, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim. Destroem o meu caminho, conseguem destruir-me sem a ajuda de ninguém. Avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se entre as ruínas, pavores apoderam-se de mim, a minha dignidade é levada como pelo vento, e a minha segurança se desfaz como a nuvem. Essa visão que Jó tem das pessoas que estão atacando a ele, eu quero lembrar aos irmãos que isso tem muito a ver com a cultura da época em que esse texto foi escrito.
como Jó teve uma sequência muito grande de desgraças em sua vida, e numa ordem que dá a entender ter sido muito rápida, é possível que as pessoas olhassem para ele como se ele estivesse recebendo um castigo divino. E por receber esse castigo divino, na ótica dessas pessoas, era comum que jogassem pedra nele, que cuspissem nele, que não honrassem com as honras que tinham no passado, o desprezassem socialmente. Era uma atitude esperada. Só que, em tese, ele está relatando como isso dói. Por quê? Porque pessoas que os pais, ele nem contratava, gente que ele tinha como sendo uma ralé, agora joga pedra, cospe nele, trata ele com desonra. E isso ele fez, ele está sofrendo zombaria. Aqueles que são fracos, zombram dele. Uma prole desprezível, desqualificada, está zombando dele. Aquele que um dia foi um grande líder da comunidade. Ele mostra a sua zombaria e ele se ressente de Deus, no sentido de que ele percebe no seu coração que de alguma forma ele sente isso, a mão de Deus foi muito pesada sobre ele. Jó se ressente de ser abandonado e da forte punição de Deus sobre a vida dele, e ele expressa isso, ele verbaliza isso. Versículo 16: e agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento, a noite penetra os meus ossos, as minhas dores me corroem sem cessar. Aqui nós também vemos alguns aspectos do quadro em que Jó se encontrava. Jó reclama de dores. Versículo 18, ele se ressente. Ele diz: em seu grande poder, Deus é como a minha roupa, me envolve como a gola da minha veste. Ou seja, Deus tomou ele como um todo, mas para quê? Versículo 19, lança-me na lama, e eu sou reduzido a pó e cinza. Nesse sentido aqui, irmãos, pó e cinza é uma expressão idiomática para humilhação e insignificância. Posteriormente, no final do livro, Jó vai utilizar a mesma expressão, pó e cinza, remetendo ao sentido de arrependimento. Ele vai utilizar essa mesma expressão. Mas aqui ele se ressente de Deus e o seu pensamento é um pensamento de morte. Veja os versículos 20 até 23. Clamo a ti, ó Deus, de uma forma direta. Ele deixa de falar com as pessoas e começa a orar diretamente ao Senhor. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Eu fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te revoltas com dureza e me atacas com a força de tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento, e me jogas de um lado a outro na tempestade. Eu sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. Jó, nesse momento, desvia a atenção e os pensamentos dos homens e dirige a Deus, e de alguma forma, ele diz: Deus, a tua autoridade foi muito forte contra mim, é muito dura. Versículos 24 a 27. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, no caso, ele que está arruinado, em sua aflição grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade? Sim. E que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres? Sim. Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava luz, vieram trevas. Nunca para a agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. Jó acha que ele foi tratado injustamente. E ele acha que ele está sendo injustiçado tanto pelos homens, e nos discursos ele mostra isso, e aqui nesse capítulo, de uma certa forma, ele coloca o ressentimento, ele sente que está sendo tratado com injustiça diante de Deus. E nos versículos finais do capítulo 30, ele praticamente
mostra uma figura negativa, nefasta, agorenta da morte. Ele percebe que vai morrer. Versículo 28. Perambulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, ou seja, uma figura desprezível. Companheira das corujas, uma figura de abominação. Versículo 30. A minha pele escurece e cai, meu corpo queima de febre. Aí a expressão idiomática no versículo 31 mostra que Jó percebe que a sua morte está próxima. Ele diz: a minha harpa está afinada para cantos fúnebres e a minha flauta para o som de pranto. Ele abre o seu coração diante de Deus e diz: olha, eu acho que vou morrer, as coisas estão caminhando para o meu final. E se está caminhando para o final, Jó agora faz um fechamento. Qual é o fechamento? E aqui é a seção mais importante desse diálogo. No capítulo 31, ele faz um fechamento no seu discurso. É um fechamento que tem um sentido negativo, porque ele vai repudiar todos os pecados, dizendo: se eu fiz isso, que eu seja punido. Ele vai empregar a justiça forense, um jeito forense de falar. Ele vai empregar maldições contra si mesmo, no sentido de dizer assim: se eu fiz isso, que eu seja punido assim e assim. E ele pede que Deus tenha uma atitude. E em cada coisa que ele foi julgado, agora, ele jura que se porventura ele realmente executou aquilo, que ele seja castigado. Aí ele faz uma relação de pecados, e em cima desses pecados, ele diz: se eu fiz, que eu seja punido. Quais são os pecados? Pecados do coração, começando com a cobiça sexual. Versículos 1 a 4. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual é a herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é a ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Ele diz: olha, eu sei que Deus presta atenção à minha vida, eu não sou ímpio. E eu não olhei com os meus olhos cobiçosos para moça alguma. Ou seja, ele defende-se dizendo que não cobiçou sexualmente ninguém, nem fraudou ninguém nos negócios. Versículos 5 a 8. Se me conduzi com falsidade, ou se os meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa, e saberá que eu não tenho culpa. Se os meus passos desviaram-se do caminho, e se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Ele está dizendo o seguinte: eu não fraudei ninguém nos negócios, eu não cobicei os bens de ninguém com os meus olhos, nem minha mão pegou em nada. E se eu fiz isso, que o pouquinho que restou meu seja consumido, seja arrancado e se acabe mesmo. Se eu fiz, que eu seja punido. Jó mostra a questão da infidelidade conjugal, versículos 9 a 12. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem, e que outros durmam com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso é um fogo que consome até a destruição, teria extirpado a minha colheita. Jó está dizendo que ele não recai sobre ele infidelidade conjugal. E se porventura tiver, que a esposa dele vá cuidar de outros homens, como punição para ele, se tiver. Mas ele sabe da sua inocência. Mais pecados sociais, dos versículos 13 a 15. Se neguei justiça
aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno, também não os fez? Não foi ele que nos formou, a mim e a eles, no interior de nossas mães? As pessoas que foram até ele, ele tratou de forma igual, justa. Não tratou com diferença a ninguém. Tratou a todos os seres humanos de forma igualitária. É isso que dos versículos 13 a 15 ele quer demonstrar. Os versículos 16 até 23, ele mostra que ele teve compaixão pelos necessitados. Se não atendi os desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhar com o órfão, sendo que desde a minha juventude eu criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva. Se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou necessitado, sem cobertor, e o seu coração não me abençoou, porque eu aqueci com a lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas. Jó está dizendo dos pecados sociais que ele teve, que ele não teve e que ele foi acusado. E ele diz: se eu fiz isso com os pobres, com as viúvas, com os órfãos, com os necessitados, se eu fiz isso, que eu seja punido de forma severa, que descaia o meu ombro, que quebre as minhas juntas. Pecados de idolatria, versículo 24 em diante. Se pus no ouro a minha confiança, e disse ao ouro puro: você é a minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram. Isso aí é cobiça por riqueza, que é um tipo de idolatria. Ele está dizendo que essas coisas aí, ele não fez. E a idolatria propriamente dita, versículos 26 e 27. Se contemplei o sol em seu fulgor, e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo o meu coração foi seduzido, e as minhas mãos lhe ofereceu beijos de veneração. Aqui nós temos uma expressão idiomática. A ideia é a seguinte: ele contemplou o sol e o interior dele adorou o sol, mandando beijos para o sol. Isso é uma figura de adoração ao sol. Ou seja, o trono do coração dele não foi dominado pelas riquezas, nem foi dominado por outros deuses, nem por outras coisas que as pessoas adoravam naquela época. A idolatria não tomou conta do seu coração. Versículo 28. Esses também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus que está nas alturas. Aí começam as maldições. Se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer, eu, que nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição sobre ele, se os que moram em minha casa nunca tivessem dito: quem não recebeu de João um pedaço de carne, sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Ou seja, Jó está dizendo que não teve alegria pela desgraça alheia, e que todas as pessoas que foram até ele, ele foi lá e alimentou, deu um pedaço de carne, acolheu o estrangeiro. A porta sempre esteve aberta para o viajante. E ele ainda fala sobre hipocrisia. Versículo 33. Se escondi o meu pecado como os outros fazem, acobertando no coração a minha culpa, com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, que me calei e não saí de casa. Versículo 33 e 34 fala sobre os pecados ocultos que ele praticou com medo de não ser reconhecido
erradamente pela multidão que o rodeia. Hipocrisia, uma máscara. Nem o pecado oculto, nem a hipocrisia. Versículos 35 até 40. Aqui ele fecha, pedindo uma prestação de contas. Ah, se alguém me ouvisse. Agora, assino a minha defesa. E agora ele exige uma atitude. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu acusador faça denúncia por escrito. Eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos. Como um príncipe, eu me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim e todos os seus sulcos chorarem, se consumir os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que venham espinhos em lugar de trigo, e ervas daninhas em lugar de cevada. Aí o texto diz, aqui terminam as palavras de Jó. Jó pede uma prestação de contas. Jó afirma o fechamento de tudo isso, e aí ela ainda declara que se ele tratou alguém, defraudou alguém, se consumiu o produto sem pagar, se trouxe desânimo a alguém, que ele seja punido ao invés de trigo, que seja ervas daninhas e coisas que lhe prejudiquem. Irmãos, eu gostaria de ressaltar 3 grandes verdades espirituais desses 3 capítulos. Em primeiro lugar, irmãos, no capítulo 29, a gente vê um Jó que passa a sua vida a limpo. Ou seja, ele reflete sobre a sua vida. Reflete de forma nostálgica. Reflete com saudade. Mas Jó está fazendo uma coisa muito importante. Ele está fazendo uma análise da sua vida. Ele está fazendo uma reflexão da sua vida. A grande verdade espiritual aí, irmão, sabe o que é? O sofrimento fez com que ele fizesse essa análise. E aqui, como pastor, eu gostaria de, inspirado no exemplo de Jó, inspirar você que ouve essa mensagem nessa noite, a que você faça uma análise da sua vida. A igreja, ela tem como objetivo fazer com que nós entremos em comunhão, adoramos ao Senhor, cresçamos na fé através do discipulado mútuo, evangelizemos e servimos a comunidade e servimos uns aos outros. Mas a igreja também é, irmãos, o lugar aonde é dada a possibilidade de refletirmos sobre a vida. O sofrimento fez com que Jó refletisse sobre o seu passado. E aqui, como pastor, eu quero alertar os irmãos que nós precisamos, em determinados momentos da nossa vida, refletir sobre a significação que a nossa vida tem assumido, refletir sobre os caminhos que nós temos tomado, refletir sobre a situação, sobre as condições em que nós estamos agora. Por quê, irmãos? Porque fatalmente corremos o risco de viver as demandas das rotinas. Em um dado momento da nossa vida, a gente olhar para o espelho, totalmente triste, sem realização alguma no coração, e fazer uma pergunta agora dolorosa: o que foi que eu fiz da minha vida? A igreja é um lugar onde nós refletimos sobre a vida. Também fazemos isso nos cultos fúnebres. Mas aqui, irmãos, a igreja também deve ser um lugar de alerta.
Um alerta, nós precisamos refletir sobre a nossa vida. Como diz o profeta, trago à minha memória aquilo que me traz esperança. Muitos de nós, irmãos, precisamos em um determinado momento da nossa existência, parar para refletir, descansar, saber que rumos tem tomado, saber que decisões tem tomado, refletir sobre essas decisões. Em determinados momentos nós precisamos ter aquilo que é chamado de solitude, não isolamento forçado, solitude. Estar quieto em um lugar para refletir sobre a vida, pensar, realmente eu tenho sido um discípulo do Senhor? Realmente eu tenho sido sal da terra, tenho sido luz do mundo? Qual é o conceito de realização que está no meu coração? Será que eu tenho de fato sido alguém importante e relevante para a minha família? Será que de fato eu tenho vivido a minha vida de uma forma a que eu possa olhar para trás e dizer assim, puxa, que legal, estou numa batalha que traz significação para a minha vida. Estou feliz por viver essa batalha. A igreja é um lugar para refletir a vida. E a pergunta é, como você tem vivido a sua vida? Qual é a sua missão de vida? Quando você olha para trás da sua vida, você vê o quê? Quando você faz uma análise da sua vida, você vê o quê? Que tipo de decisões você tem tomado em relação a si mesmo? Que tipo de decisões você tem tomado em relação às pessoas da sua família, seus familiares? Que tipo de decisões você tem tomado em relação ao teu relacionamento com Deus? A igreja é um lugar que propõe esse tipo de questionamento. Sabe por quê, irmãos? Porque as rotinas nos engolem e nós somos consumidos rapidamente por coisas secundárias que não agregam valor real à nossa vida. A gente acorda às 4 horas, 5 horas da manhã, vai dormir todos os dias, 10, 11 horas da noite, envolvido em rotinas. Não é à toa, irmãos, que o Antigo Testamento, eles tinham um dia específico para estar com a família, repor as suas energias e adorar a Deus, que era o Shabat. Por incrível que pareça, irmãos, como um grande princípio, eles não paravam, não era só 6 dias e descansavam no 7º, não. Eles também paravam nas semanas, trabalhavam continuamente 6 semanas, parava a 7ª. Irmãos, anos. Trabalhavam 6 anos e no 7º paravam para descansar a terra. Se você olhar os textos no Antigo Testamento, muitos aqui que são crentes antigos sabem o que eu estou dizendo. E o que era mais interessante, não havia injustiça social nos grupos de Israel. Por quê? Porque 7 vezes 7, 49, ano 49. Quando dava o 50º ano, que era o chamado ano do quinquênio, eles descansavam de novo e todas as herdades voltavam para as tribos anteriores. E nós não estamos, irmãos, descansando, nem refletindo sobre a nossa vida. Não estamos tendo tempo para a solitude, que é aquela solidão boa, onde a gente planeja e reflete e analisa. A vida está correndo assim, ó. Quando eu trabalhava como consultor, eu agradeci muito a Deus quando eu quando eu comprei o meu primeiro notebook. Agradeci muito a Deus quando eu comprei meu primeiro celular. Um celular BCP desse tamanho assim. Agradeci a Deus, puxa, que coisa linda. Agora eu vou poder trabalhar em qualquer lugar. E foi isso que aconteceu, irmãos.
Porque agora, onde eu estiver, com o notebook e o celular eu trabalho. Que tristeza. Aquela tecnologia que, em tese, deveria trazer conforto e qualidade de vida para o homem, está fazendo do homem um neurótico preguiçoso. Neurótico por quê? Porque os seus relacionamentos não são mais relacionamentos de profundidade, são de amplitude. O cara tem 5.000 seguidores no Facebook, ele não tem 3 amigos de vergonha. A comunicação é terrível. O camarada está no celular. Oi, tu vai no culto hoje? KKKK. Vou. KKKK, que massa. Vou estar lá. Aí bota aquelas figurinhas, mãozinha, não sei o que e tal. Quando chega aqui na igreja, passa um no lado, passa outro no outro. Olha, pai. Conversa mais pelo celular do que assim. Irmãos, quantos de vocês ainda têm atendido ligação telefônica? Porque com o WhatsApp ficou melhor, a gente atende se a gente quiser. A gente fala se a gente quiser e no tempo que a gente quiser. E com a tarifa que a gente quiser. Porque se entrar no Wi-Fi, não precisa nem ter as operadoras aí para pagar. Quando você pega o Wi-Fi do vizinho, como muitos têm, né? Está no WhatsApp só. A gente não está refletindo. E a nossa vida está indo. E a igreja é um lugar para essa reflexão. O que é que você tem feito da sua vida? Segunda grande verdade. Jó analisa a sua situação presente. No capítulo 30, a gente vê aspectos da situação atual de Jó. E aqui outra lapada. Irmãos, nós precisamos analisar a nossa vida, mas nós precisamos tomar atitude. Nós temos que nos posicionar diante das situações que chegam até nós. Existe muita gente que está se tornando refém da vítima, ou refém da vida, se vitimizando. Deixe de ser um espectador da vida e passe a ser um construtor de realidades. Tem muita gente que passa tempo criticando as pessoas, quando deveria fazer uma análise crítica de si mesmo. Tem muita gente reclamando das circunstâncias, onde a história nos mostra pessoas que não foram vencidas pelas circunstâncias, mas que venceram as circunstâncias adversas que estavam ao seu redor, porque eram pessoas motivadas, entusiasmadas. E existem pessoas que passam a vida inteira buscando culpados para questões da sua própria vida, se vitimizando, culpando outras pessoas, se fazem de vítima, justificam os seus erros, julgam as pessoas pelos seus próprios padrões, estão se transformando em espectadores da própria vida. A vida foi consumida pela rotina. E algumas coisas ela já lavou as mãos e não se responsabiliza mais. E fica se vitimizando. Ah, pastor, eu queria emagrecer. Emagreça. Ah, pastor, eu queria engordar. Engorde, coma. Ah, pastor, eu queria fazer isso. Meu filho, faça. Tome uma atitude. Tome as rédeas da sua vida. Muitos de nós estamos sendo espectadores. As rotinas nos consumindo, fazendo coisas secundárias. E aquilo que é essencial, muitas vezes nós estamos deixando de lado. Aquilo que é importante, estamos deixando de lado. Assuma as rédeas da sua vida. Terceira coisa. No capítulo 31,
Jó escancarou os pecados. Todas as coisas que ele foi acusado, todos os tipos de pecado, ele escancarou. E aqui, irmãos, eu gostaria de, como pastor, tratar pecado como pecado. Se existe uma coisa que atrapalha a vida, chama-se pecado. O pecado é morte. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E o capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Nós precisamos, irmãos, levantar a bandeira contra o pecado e lutar contra ele. Jó, na sua defesa, ele mostra um bocado de pecados que faz com que a gente, numa oração hoje à noite, possa utilizar como um padrão para saber como anda a nossa vida. Jó falou sobre cobiça sexual, fraude nos negócios, infidelidade conjugal, tratando as pessoas com desigualdade, que de alguma forma isso é discriminação, falta de compaixão, cobiça por riquezas, idolatria, se alegrar com a desgraça dos outros, pecados ocultos e hipocrisia. Jó escancarou. Irmãos, nós fomos livres da condenação eterna do pecado. Nós não estamos livres da influência do pecado. 1 João capítulo 1, versículo 8 e versículo 10, lá diz que se dissermos que não temos pecado, mentimos, fazemos Deus mentiroso. A verdade não está em nós. Mas no capítulo 1, no versículo 9, traz uma grande mensagem de esperança para nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer duas coisas. Primeiro, nos purificar, aliás, nos perdoar de todos os pecados e manter o processo de santificação. Nos purificar de toda injustiça. Irmãos, a teologia devocional, os teólogos chamados teólogos devocionais, eles são unânimes em 4 tipos de oração que, em linhas gerais, a igreja faz. Existe uma oração chamada oração de confissão e arrependimento. Geralmente nas liturgias, no mundo inteiro, nas mais diversas tradições, geralmente esse tipo de oração é feita logo no início do culto, aqui em determinados momentos. O pastor Tomás, leva logo no início do culto a compreensão de que nós precisamos confessar nossos pecados. Não é por causa da condenação eterna agora. É por causa do processo de santificação. Porque quando nós pecamos e conscientemente oramos, pedimos ajuda ao Senhor, nos arrependemos e nos afastamos, isso é um processo. É possível que você caia posteriormente, é possível. Mas se você não orar e não reconhecer essas pecaminosidades, vai ser pior, você vai cair com mais frequência. Por quê, irmãos? Porque quando nós oramos, a oração é uma figura fundamental para isso, nós nos conscientizamos disso. E em um determinado momento, a nossa alma vai ficar mais sensível. E quando aquele pecado que quer pegar a gente de todo jeito, quando ele surgir, o Espírito Santo, nós vamos estar mais sensíveis à voz do Espírito Santo dizendo, não faça. Se a gente não investe orando na confissão dos pecados, esses processos, eles ficam mais difíceis, mais pesados. Outra coisa, irmãos, a questão da oração de gratidão. Versículo 39, a gente vê Jó, ele olha para o passado,
O passado dele foi um passado bom. E ele reconhece Deus no seu passado. E aqui eu gostaria que você, e eu sei que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no teu coração nessa noite. Olhe para a sua vida. Sobretudo aqueles que devem ou que podem estar passando por um momento difícil agora. Às vezes as circunstâncias trazendo até medo do futuro. Meu irmão, olha para o passado. Veja quantos livramentos Deus já te deu no passado. Será que esse Deus não é poderoso para trazer mais e maiores livramentos para você no futuro? Oração de confissão, oração de gratidão. São orações que nós precisamos estar mais atrelados. Ser mais constantes em nossas vidas. Muitas vezes nas orações de gratidão, a gente quando está orando pedindo por alguma coisa é bem específico. Senhor, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assim. Eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assim. Quando chega no momento de agradecer, faz, Senhor, eu te agradeço por tudo. Aí fecha o pacote. Ora no varejo, aí fecha aqui no atacado. Eu te agradeço por tudo. Pã. Isso reduz, irmãos. Isso reduz o sentimento em relação à gratidão daquilo que Deus tem feito por nós. Um dia desse eu não entendia, quando eu vi um pastor dizendo, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me ajuda a eu livrar de mim mesmo. Eu fiquei chocado com essa oração. Mas só que depois eu refleti na oração desse pastor e eu vi que ele tinha razão. Porque se Deus tivesse deixado as nossas vidas a cargo de nós mesmos, se o Espírito Santo não tivesse nos alertado do pecado, da justiça, do juízo, se nós não tivéssemos enxergado ao Senhor Jesus como aquele que nos traz vida e esta em abundância, hoje é possível que muitos de nós até morto estivesse. E o que é pior, eternamente distante de Deus. Mas o Senhor nos resgatou, nos remiu. Na vida de muitos aqui escreveu novas histórias. Irmãos, quantos testemunhos nós já não vimos aqui na igreja, de famílias, pessoas que tiveram as suas vidas reescritas pelo dedo de Deus. Quanto o Senhor já não fez por você? Gratidão. Confissão de pecados. Eu gostaria de fazer, irmãos, 3 orações. No primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma oração de confissão de pecados. Os pecados são muito sutis. E tem uma coisinha que Jó falou, que é muito interessante. Pecados ocultos. Aqueles pecados que só você sabe, o Senhor. São coisas muito íntimas. Você sabe que é pecado. Você sabe que é um erro. Mas muitas vezes é planejado. Muitas vezes é até quisto. Mas é oculto, você guarda. E aquilo traz sentimento de culpa. A pessoa nunca vive plenitude de Deus. Porque o pecadinho está escondidinho lá. No momento em que ele executa o pecado, ele acha bom, que nem uma droga. Mas depois que o efeito passa, os sentimentos de culpa, as tristezas vêm enormes e a pessoa fica se consumindo por dentro. E Satanás fica dizendo, eu não disse a você, você é um perdedor, você é um ninguém, você é um nada. Irmãos, em nome de Jesus, se você estiver ouvindo esse tipo de voz, diga, Satanás, com Cristo eu sou mais do que vencedor. Com Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu gostaria, irmãos, e eu sei que o Espírito de Deus tem tocado no teu coração nesse momento. Porque toca no meu. Eu sei onde eu errei. Eu sei dos meus problemas. Eu sei dos meus pecados.
Eu tenho dado nome a eles. E tenho pedido para que o Senhor me ajude a vencê-los. Eu sei quando as tentações chegam para mim, elas chegam naquilo que eu sou mais fraco. Sabe onde é que eu sou fraco, irmãos? Tolerância. Eu já vivi época na minha vida, pergunta idiota, tolerância zero. Estava no meu escritório sentado no computador, cheio de processo contábil e administrativo. Um lápis aqui na orelha, agoniado, o cara abria a porta, entrava para mim e fazia, está trabalhando? Eu disse, estou não, idiota. Estou me divertindo. Posso fazer uma pergunta? Claro, imbecil, faça a segunda. Era assim que eu tratava as pessoas. Mas é possível que o seu pecado não seja esse. É possível que você não seja uma pessoa bondosa, como em tese o reino de Deus espera que você seja. Egoísta, quer tudo para si. Egocêntrico, quer ser o centro das atenções. A mão é fechada para o reino de um jeito. Toma banho com a sorrisal na mão e ela não se dissolve. Menos da metade da igreja é de dizimistas fiéis. Temos pecados, irmãos, para confessar. Às vezes pecados de ironia, por palavra. Ferimos as pessoas ironicamente com as nossas atitudes ou palavras. Sempre tem, irmão, sempre tem. Eu gostaria de orar com você nesse sentido. Sentado como você está. Vamos confessar. Colocar diante do Senhor. Pai eterno e santo, Deus poderoso, eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, perdão pelos nossos pecados. Senhor, no livro de Jó nós vimos aqui vários deles. Cobiça sexual, fraude nos negócios, infidelidade conjugal, tratamento desigual, falta de compaixão, cobiça no coração por riqueza, idolatria, se alegrar com a tristeza e a desgraça dos outros, hipocrisias. E agora, irmão, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, pecados ocultos que ainda teimam em nos derrubar na hora das tentações. Os teus filhos aqui sabem, eles conhecem, porque só eles e o Senhor conhecem. São ocultos, não vêm à tona. A tua palavra diz que o sangue do teu filho na cruz do Calvário nos redime, nos justifica e nos santifica. E nós colocamos todos eles aos pés da cruz. Colocamos todos eles diante do Senhor. Mas também pedimos, Deus, nos dá força e motivação para que nos momentos difíceis e nas tentações nós possamos dizer não. E possamos dizer sim ao Senhor. Confessamos os nossos pecados. Colocamos na cruz. E fazemos isso pedindo por tua misericórdia, por tua ajuda, por tua proteção. Oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. Irmãos, eu vou para uma segunda oração. A oração de gratidão é uma oração que eu gostaria que você refletisse hoje à noite, antes de dormir. E você não dormisse enquanto você não agradecesse a Deus por uma bênção, seja grande ou seja pequena. Mas hoje, antes de dormir, reflita e agradeça a Deus. Irmãos, eu tenho uma bênção que para muitos pode ser pequena, mas para mim nesse momento foi fantástico. Fiz o imposto de renda, esse ano não vou pagar. É possível que para muitos, não, isso aí, porque não pode. Meu irmão, planejamento tributário esse ano deu certo. Graças a Deus.
E se tivesse tido renda, eu ia agradecer se fosse pagar, porque teve. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem me mantido, tem mantido minha família. E eu sou alegre, porque eu reconheço que não são virtudes minhas, mas é Deus quem tem me mantido em pé. Antes de dormir, agradeça a Deus. É possível que no mar das tuas tribulações, das tuas dificuldades, você tenha coisas para agradecer. Deus tem te dado livramentos. Agora, a segunda oração, eu vou pedir a ajuda da igreja. Jó, quando olhou para o passado, ele teve um passado glorioso. Quando olhou para o presente, ele viu que seu presente era terrível. No passado, honra e glória. E no presente, adversidade, sofrimento e dor. E eu gostaria de perguntar, se aqui entre nós, nessa noite, existe alguém que fez uma análise da sua vida bem simplesinha, olhou para o passado e viu que o passado era cheio de glória, era cheio de pompa, hoje refletiu a vida da igreja, olhou para a situação atual e dentro de si está dizendo: Senhor, se o Senhor não intervir de forma incisiva na minha vida, eu vou sofrer mais. Eu já estou vivendo algum tipo de sofrimento. Eu quero desafiar você que olhou para o passado glorioso, mas olha para a sua situação de sofrimento atual. Eu quero desafiar você a, no lugar onde você está, você ficar em pé em nome de Jesus, para que nós pudéssemos orar por você. Há alguém assim? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. 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 Quero pedir a ajuda do pastor Tomás. Quero pedir aqui a ajuda dos irmãos diáconos, por favor. Os diáconos, esses irmãos que estão em pé, e as irmãs diaconisas puderem estar com uma irmã dessa, de lado dela, intercedendo por ela, por favor. Quero pedir ajuda aqui, tem uma irmã, tem mais duas irmãs ali também, irmãs que possam nos ajudar nesse momento de intercessão. Muito bem, pastor Nino, muito obrigado. Está alguém sozinho? Por favor, dê um sinal com a mão. Tem ali uma pessoa. Muito bem, Santos. Isso. Intercede junto com ele. Irmãos, essas pessoas, tem alguém ali atrás em pé. Daniel, por favor. Sim, tem mais alguém ali. Isso. Muito bem, meu irmão. Deus te abençoe. Fica de lado dele. As pessoas perguntam por que é que eu gosto de fazer isso. É por uma questão muito simples, irmãos. Eu gostaria que as pessoas percebessem que a igreja é um corpo vivo de pessoas, relacionamentos. Não é o templo, são pessoas. A igreja é isso aí, caminhando junto. Dividindo as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. É isso que o texto bíblico diz. E eu gosto de fazer isso para que as pessoas possam perceber o ser humano orando, intercedendo. É isso que é a igreja. O nosso corpo, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo passeia nessa igreja aqui nessa noite. E vai estar restaurando a esperança de muitos, de ver um futuro melhor, porque a situação atual, ela olha e não gosta, mas já teve um passado glorioso. Nós vamos orar agora. Eu pediria aqui os irmãos intercedessem junto com esses irmãos. Nós vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós colocamos diante de Ti agora, Senhor, a vida e a família desses Teus filhos que se levantaram agora. Eles olharam para o seu passado, viram um passado glorioso, mas olharam para o seu presente agora e vê que o presente eles não gostam. Sofrimento, tristeza, dor, alguma coisa, Senhor, que lhes aflige o coração. E nesse momento, Pai, como igreja do Senhor, intercedendo por eles, nós colocamos a causa deles nas Tuas mãos e Te pedimos, Deus, em nome de Jesus,
intervir de forma poderosa, Pai, em cada causa. E que do mesmo jeito que eles se levantaram reconhecendo a necessidade, Pai, que nós possamos ver aqui como igreja, eles se levantando dizendo: o Senhor ouviu a oração que foi feita nesse lugar. Senhor, seja feita a tua vontade, e nós reconhecemos a tua soberania, mas como igreja intercedemos uns pelos outros e te pedimos, Deus, escreve uma nova história na vida desses teus filhos, que olham para a situação atual e traz dor ao seu coração. Pai, nós colocamos todas essas causas representadas nas tuas mãos. E te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor restaure a cada um. Pai eterno e santo, Deus poderoso, descansamos no nosso coração agora. A causa foi entregue. Que haja paz, que haja esperança, que o teu Santo Espírito venha como um bálsamo. E que a porta aberta que eles precisam, que mais dia, o mais breve possível, eles consigam perceber o Senhor atuando tanto agora, como na porta que haverá de se abrir. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, a igreja diz amém. Meu irmão, dê um abraço aí nesse irmão, no nome de Jesus. Igreja é isso aí, irmãos. Igreja é isso aí. Igreja é isso aí. Vamos todos ficar em pé, vamos orar, encerrando. Eu gostaria, irmãos, mais uma vez lembrar que na sexta-feira nós vamos ter aqui o Louva e Hebe. Adoração, louvor, a partir das 7h30, e eu vou estar trazendo uma palavra específica sobre esse tema, na sexta-feira de noite. Vamos agradecer. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Tu és o Deus que cuida de nós cremos nisso. Nas necessidades, nós cremos nisso. Senhor, eu peço um grande milagre. Amanhã, quando a gente se acordar, as tuas misericórdias se renovarem sobre nós. Que as nossas forças estejam renovadas também. A nossa vida, a nossa esperança, colocamos nas tuas mãos. Levantamos a cabeça e seguimos adiante. Nós oramos no nome de Jesus, a igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês e tenham uma noite de paz em nome de Jesus. Eu acho que umas 10, 11 horas, vai estender um pouquinho. Às 10h30.